Opa, aqui é o Felipe, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E se você ainda não está inscrito na minha lista VIP, se inscreve aí rapidinho, deixando apenas o seu e-mail para você ser informado em primeira mão sempre que novos vídeos vão para o ar. E nesse vídeo de hoje, eu quero conversar um pouco com você sobre um tema bastante polêmico, que é a documentação em projetos ágeis. Primeiro, que a gente precisa quebrar esse mito que existe de que em projetos ágeis não existe documentação. Isso não é verdade, isso é uma distorção que foi feita do Manifesto Ágil. Na verdade, todo projeto tem documentação, é natural que isso aconteça. Agora, o que nós podemos fazer nesse contexto de projetos ágeis é fazer algumas adaptações na forma com a qual a gente lida com as documentações, para que a gente consiga ter as documentações necessárias sem perder a essência do projeto ágil, que é aquela essência de você desenvolver de forma iterativa, incremental, tendo o feedback rápido sobre aquilo que está sendo desenvolvido, aquela mudança de paradigma de você sair do cascata e ir para essa outra forma de desenvolver os seus projetos. E para isso, acho que tem algumas dicas que a gente pode seguir para lidar com essa documentação ao longo desse tipo de projeto. A primeira coisa que eu acho legal é que a gente lide com essa documentação também de forma iterativa e incremental, da mesma forma que a gente faz com a construção das demandas, das funcionalidades dos nossos projetos. Então, para isso, você não precisa fazer uma documentação completa do produto antes de começar o desenvolvimento, porque aí você estaria fazendo de novo aquela questão do cascata, onde você está especificando tudo de forma antecipada, e você corre o risco de, no momento de desenvolver, as coisas já mudaram, você precisa reespecificar, ou seja, você perdeu tempo. Então essa documentação ela pode ser feita também de forma iterativa e incremental, onde as demandas vão sendo documentadas conforme vai chegando a hora delas serem implementadas. Isso seria uma primeira mudança de postura em relação à documentação. Uma outra coisa também que é legal é a gente, da mesma forma que na condução do projeto a gente prioriza as demandas de forma a buscar entregar primeiro o que tem maior valor, a gente ter esse mesmo pensamento com a documentação, priorizando aqueles documentos que de fato são os documentos que vão gerar valor e que vão ter uma utilidade prática para quem vai usufruir dessa documentação. E aí a gente já encaixa isso com uma outra linha de pensamento que é interessante, que é a gente passar a ter a consciência de que a documentação ela é algo que depende do ponto de vista de quem vai utilizar essa documentação. E a partir disso, a gente olhar e fazer uma documentação coerente com quem vai utilizar essa documentação. Por exemplo, muitas vezes, para o desenvolvedor, tem certos documentos que para ele não tem utilidade, porque são documentos que ele sabe que é difícil manter atualizados, são documentos que ele não vai ter uma confiança no momento que ele precisar saber como funciona um determinado ponto do sistema. Ele não vai confiar de olhar nesse documento porque ele não tem garantia de que aquilo está atualizado. Então, para o desenvolvedor, muitas vezes, para o ponto de vista dele, a documentação mais útil é o próprio código. A gente já tem, inclusive, ferramentas hoje em dia integradas com as IDEs aí de desenvolvimento que geram alguns formatos de documentação, XML, enfim. Então, isso já não deixa de ser uma forma de documentação também. Agora, o que a gente precisa ter em mente, a gente não pode usar isso como desculpa para não fazer nenhum outro tipo de documentação. Por quê? Para que quem não olha para o código, quem não lida com código, outros stakeholders do projeto, você não pode chegar para ele e falar que não, seu projeto tem documentação porque o próprio código é a documentação. Porque para ele, isso não é uma linguagem clara, isso não vai ser útil para ele, do ponto de vista dele. É aí que a gente tem que ir no dia a dia, tendo bastante forte a questão da comunicação, para ir enxergando que tipo de documentação precisa ser desenvolvida para cada tipo de pessoa que está envolvida ali no projeto. Sempre com esse mindset de buscar atender aos diversos pontos de vista com algo que gera valor, para você não desperdiçar tempo fazendo documentações que não serão utilizadas. E aí uma outra dica também
que é interessante na condução dos projetos ágeis, conforme você identificar e você ir refinando quais são as documentações necessárias e você identificar determinados documentos que são comuns a todos os requisitos que são desenvolvidos, você pode pegar e incluir na definição de pronto do seu time, do seu sprint, que precisa ser feita essa documentação. Ou seja, já vai fazer parte do trabalho da equipe desenvolver essa documentação. Então já vai ser considerado nas estimativas, já vai ser considerado no planejamento do sprint, e aí você vai conseguir absorver essa documentação, que é uma documentação útil, que atende o ponto de vista de quem vai utilizar, uma documentação que gera valor, e você já vai conseguir considerar e reservar tempo para isso no seu planejamento do sprint. Então você não vai prejudicar, não vai ser uma tarefa a mais que vai trazer uma perda de produtividade para a equipe. Então, esse tipo de coisa vai ajudando a gente a lidar com a documentação nesse contexto de projetos ágeis, sem abrir mão da documentação e sem fazer uma documentação excessiva que traga uma perda de tempo, uma perda de produtividade para a equipe. E como uma última dica também, que você pode considerar dependendo aí do seu cenário, muitas vezes tem empresas que elas precisam de alimentar certas documentações para fins de auditoria. A empresa passa por auditoria interna, auditoria externa, alguma certificação que a empresa tem, e aí não dá para fugir. Você precisa atender essa documentação para a empresa não perder a certificação. Muitas vezes isso tem um valor de mercado para a empresa, então a gente também tem que ser flexível com esse tipo de coisa. E aí, uma forma de você lidar com essas documentações para auditoria é você avaliar se você consegue alimentar essa documentação conforme o time vai concluindo o desenvolvimento das histórias de usuário ou conforme o time vai entregando os sprints. Então você também, para lidar com essa documentação, você faria isso de forma iterativa e incremental. Tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo de hoje. Espero que essas dicas sejam úteis para você. Um forte abraço, tá bom? Obrigado pela sua presença e até mais. Tchau!